Toda cidade tem uma história para contar, né? Mas não com palavras. Ela se revela na paisagem, nos prédios, nas praias, nos seus monumentos. Cada cantinho é como se fosse um capítulo que mostra a alma do lugar. E hoje a gente vai aprender a ler a história fascinante de Fortaleza. Mas como assim uma cidade fala? Como é que a gente decifra essa linguagem que não tem som, mas que está por toda parte e diz tanta coisa? Então a resposta está no jeito que a gente interpreta os espaços. A identidade de uma cidade, sabe, é como uma conversa sem fim entre a arquitetura que a gente vê, a cultura que pulsa nas ruas e, claro, as pessoas que transformam tudo isso a cada dia. Para entender isso melhor, tem um conceito sociológico que é chave: identidade territorial. É um nome um pouco técnico, mas a ideia é simples. Pensa na personalidade de um lugar. Ela é formada por essa mistura de coisas físicas, culturais e sociais. Essa vai ser a nossa lente para ler Fortaleza. Bora começar então pelo coração, pela alma da cidade. Aquilo que está gravado nos marcos históricos, sabe? São eles que ancoram a identidade e contam as primeiras páginas dessa história toda. E essa história não é nada abstrata, não. Ela é bem concreta, visível mesmo. Em estruturas de ferro e de pedra que estão lá, resistindo ao tempo e servindo de testemunhas da evolução de Fortaleza. Agora, olha que interessante esse contraste aqui. De um lado, o Teatro José de Alencar, de 1908, uma joia, um tesouro da nossa herança. Do outro, o Centro Dragão do Mar, super moderno, vibrante, um símbolo do futuro cultural. Juntos, eles contam a história dessa evolução da cidade. É o passado e o presente dialogando. Bom, agora vamos sair um pouco da história para sentir o pulso da cidade, onde o concreto encontra a brisa do mar. Porque a orla de Fortaleza é muito mais do que uma paisagem bonita. Ela é o centro do estilo de vida local, da relação das pessoas com a natureza. E aqui a gente tem 3 pontos que são o coração desse lazer. A Avenida Beira-Mar, com aquele movimento que nunca para, a Praia do Futuro, que ficou famosa no mundo todo com as suas mega barracas, e, claro, a histórica Ponte dos Ingleses, o lugar clássico, quase um ritual para assistir ao pôr do sol. E essa frase aqui, nossa, ela captura a essência perfeitamente. É nesse encontro, nesse momento quase mágico do fim de tarde, que a gente entende essa relação profunda que Fortaleza tem com o mar. É uma cena clássica que une totalmente a vida da cidade com a natureza cearense. Agora vamos mudar o nosso olhar. Vamos olhar para cima, para o horizonte. O que será que o contorno dos prédios de Fortaleza diz sobre as ambições e o futuro da cidade? O skyline da cidade, principalmente em bairros como Aldeota e Meireles, é uma verdadeira declaração de intenções. Aqueles prédios enormes, como o BS Design, eles projetam uma imagem de modernidade, de uma ambição econômica que mostra uma cidade que está de olho no futuro. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante como a cidade se reinventa. Os espigões são um ótimo exemplo. Eles têm um papel duplo. Nasceram de uma necessidade bem prática, que era proteger a costa. Mas, com o tempo, as pessoas se apropriaram deles, transformando-os em novos cartões postais, em espaços de convivência. Então tá, depois de explorar a alma, o pulso e o horizonte de Fortaleza, como é que a gente junta todas essas peças para ler a cidade como um todo, para entender a mensagem completa? Resumindo tudo, a gente pode dizer que a identidade de Fortaleza se apoia nesses 3 pilares. A história e a cultura formam a base, a herança. A natureza e o lazer definem o estilo de vida. E a modernidade e a mudança mostram para onde a cidade quer ir, suas aspirações. É a soma desses 3 eixos que conta a história completa. E talvez a lição mais importante seja essa. A identidade de um lugar não é algo estático, sabe? Não há uma foto congelada no tempo. Pelo contrário, é um diálogo que não para, uma conversa constante entre o que a cidade já foi, o que ela é hoje e o que ela sonha ser amanhã. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Que tal olhar ao redor, para a paisagem da sua própria cidade? Que histórias os prédios, os parques, as ruas estão contando sobre o passado, o presente e principalmente sobre o futuro do lugar onde se vive?